Graça e paz, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem. Conforme nós combinamos lá no grupo, aqui está a aula online a respeito da quinta sessão do Apocalipse. Sessão essa que compreende os capítulos 15 e 16 do livro do Apocalipse. Antes, eu gostaria de relembrar com os irmãos quais foram as 4 sessões anteriores e alguns conceitos que eles trazem que ajudam a gente entender aquilo que acontece nessa sessão aqui, que é tão curtinha, mas que se relaciona com os anteriores. Como a gente falou, a forma de leitura que a gente tem feito, ela é baseada num paralelismo progressivo, em que a gente coloca a mesma história contada 7 vezes diferentes, em que elas contam a respeito do mesmo período, mas a cada vez que ela é recontada, ela traz algo novo, ou um ângulo, um foco diferente. Como eu falei lá na igreja, é como se pegasse o templo da igreja e tirasse uma foto de cada parte diferente. Cada uma das sessões é como se pegasse um pedaço disso diferente. Então a gente tem a primeira sessão, que é Jesus entre os 7 candeeiros, que representam as igrejas, nos capítulos de 1 a 3, que Jesus, glorificado, todo-poderoso, com toda a autoridade, está juntamente com a sua igreja. A gente tem os capítulos 4 a 7, em que nós vemos Jesus indo até o trono de Deus, aparecendo como o cordeiro que foi morto, mas tão forte quanto um leão. Há todo aquele cenário de culto nos céus, em que estão os seres viventes que representam a criação, todos os 24 tronos que representam a igreja do Antigo e do Novo Testamento, todos aqueles símbolos e todas aquelas canções demonstrando o grande culto nos céus que estava acontecendo antes da chegada de Jesus Cristo até o trono e depois, quando ele pegou o livro do destino do mundo e começou a abrir os selos. A terceira sessão, que nós temos os capítulos 8 a 11, que é o ciclo das trombetas, ou a sessão das trombetas, em que a gente vê um foco maior no juízo e na destruição da criação afetada pelo pecado e dos pecadores em si. Só que eu gostaria que os irmãos parassem para perceber uma coisa, depois voltem na Bíblia e deem uma olhadinha. Tanto no ciclo das... Eu tenho mais costume de falar ciclo do que sessão, então pode ser que eu fique trocando, mas é a mesma coisa, tá? Tanto no ciclo dos selos quanto no ciclo das trombetas, os irmãos reparem que os juízos são aplicados de forma parcial e limitada. Então a gente vê 1/3 disso sendo afetado, 1/4 daquilo sendo afetado. Então isso é algo importante para a gente prestar atenção, porque no caso deste aqui que nós veremos, que são das 7 taças, dos 7 flagelos aqui que nós vamos conversar, não se trata mais de algo parcial. Nós vemos algo que é universal, que é total. Não vemos limitação nessa ação, certo? Depois eu vou explicar o motivo disso. Partimos para a quarta sessão, que foi a última que nós conseguimos ter presencialmente lá na igreja, que compreende os capítulos 12 a 14. Falamos da mulher e do dragão, falamos das bestas, a besta que surge do mar e a da terra, representando poder político e poder religioso, enganando a humanidade. E o capítulo 14, que fala a respeito de uma grande colheita, onde aqueles que eram o povo de Deus foram preservados e aqueles que eram ímpios foram esmagados. Certo? Esse capítulo 14 eu não coloquei dessa forma na apostila dos irmãos, e esse vai ser um trecho que vai ser revisado até o final do curso, só para os irmãos lerem, porque eu não vou mais explicar sobre isso, em que lá também há um ciclo de 7 coisas. No caso, são 7 vozes, que aparecem ali no capítulo 14. Então depois eu vou fazer a tabelinha e vou colocar lá para os irmãos. Eu percebi que conforme a gente está fazendo, não seria tão necessário eu colocar, mas eu vou colocar na versão final da apostila, quando a gente finalizar o curso. Ela está sendo montada, cada aula que eu mando um arquivo separado para os irmãos, está sendo montada uma versão com
com tudo junto, vai ter a capinha, tudo bonitinho. E lá nessa versão vai ter essa explicação detalhada a respeito das vozes que tem no capítulo 14. Agora a gente chega no capítulo 15. O capítulo 15, se os irmãos observarem, ele é um capítulo muito curto. Ele é um capítulo de 8 versículos em que faz a abertura dessa questão dos flagelos de Deus. Para quem conseguiu já ler o material que eu enviei, no material que eu enviei eu pedi para os irmãos observarem algumas palavras específicas. Eu vou aproveitar que o texto é curto, né, desses 2 capítulos, e a gente vai ler numa quantidade grande hoje. Claro que não seria necessário, porque os irmãos podem parar o vídeo para poder fazer a leitura. Mas vejam só, a abertura dessa parte aqui que nós veremos, dessa visão aqui, dessa quinta recontagem da história, né? Reconto da história, a gente vê aqui no capítulo 15, versículo 1, que diz assim, ó: vi no céu outro sinal grande e admirável. A abertura da sessão da Mulher e do Dragão fala dessa forma também. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então, as palavras que são destaque para nós aí nesse versículo são flagelos, que conforme o material dos irmãos que eu estou lendo aqui, a gente pode entender um flagelo como um açoite de chicotada, a gente pode entender também como uma praga. Então, por exemplo, as pragas do Egito a gente pode entender como os flagelos que foram aplicados no Egito. E esses 7 flagelos que aparecem aqui no capítulo 16, como pragas também. Então, são açoites, pragas ou castigos de Deus. Só que eles não são feitos de uma forma gratuita da parte de Deus. A gente vai ver com que autoridade Deus decide derramar isso sobre a criação. Outra palavra que chama atenção aqui é a palavra consumar, em que aqui no final do versículo fala assim: com estes se consumou a cólera de Deus. Consumar é completar, é a ação de finalizar aqui. Então, ó, percebam que, já compreendendo que cólera significa ira, esses 7 flagelos, eles são os castigos finais, o ponto do ápice da destruição das coisas, da aplicação geral dos juízos de Deus. Então, como eu comentei lá dos ciclos anteriores, existiam limitações, né? A gente vê limitações tanto nos selos quanto nas trombetas. Aqui a gente não vê mais limitação, porque a gente chega no ponto, no momento final. Se a gente fosse pegar a grande tribulação, aqui é como se ela estivesse passando de forma limitada até que ela chega no ponto final, em que já não há mais limite de nada. Chega no ápice da destruição que viria a acontecer. Então esse é o sentido principal que a gente vê a respeito da questão dos flagelos, da consumação e da cólera de Deus. Lembrando que tudo isso eu estou falando aqui, mas também está lá escrito no material para os irmãos, com outros detalhes e outras linguagens. Agora vejamos só, o segundo trecho que a gente precisa observar nesse capítulo 15 são os versículos 2 a 4. Os versículos 2 a 4 trazem um conjunto muito grande de figuras. O capítulo 16 nem traz a quantidade de figuras e símbolos que a gente vê nessa parte aqui do capítulo 15. Então, eles precisam ser muito bem compreendidos para que a gente consiga avançar. Então, vejam só, versículo 2 do capítulo 15. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo... Vamos até aqui, a gente já observa o cântico em si. Primeira coisa a ser observada aqui,
percebemos que essa visão aqui, ela acontece sobre um mar de vidro. O mar de vidro ele aparece lá no capítulo 4, versículo 6, indicando que esse ambiente aqui é, entre aspas, a sala do trono de Deus. Entende? Então, aqui é diante do trono. Aqui, essa visão aqui, ela inicia num ambiente de total honra e glória a Deus. Certo? Sobre o mar de vidro em si, nós já compreendemos quando a gente estudou a segunda sessão que ele é tanto representante de santidade, né, como a pia que os sacerdotes se lavavam antes de entrar nos ambientes do tabernáculo, quanto também significa a calmaria às tribulações que o mar traz, por exemplo, né? O mar ele é totalmente incontrolável pelos homens, e assim como muitas das tribulações. Então, um mar de vidro diante do trono mostra o domínio de Deus sobre todo o caos e sobre todas as tribulações. A questão dele estar misturado com fogo, ela levanta a questão de juízo também e de purificação, que são as funções do fogo. Agora, tendo entendido o mar de vidro, quem que aparece ali nesse mar de vidro? O início do versículo fala que lá estão os vencedores da besta, os vencedores da imagem da besta, do número, do nome da besta. Então, ali são as pessoas que não tiveram as suas ações e os seus pensamentos marcados pela besta, conforme a gente estudou na aula anterior. Esses que não adoraram a besta estão diante do trono de Deus, ambiente que está o Pai sentado no trono, Jesus à sua direita com o livro do destino do mundo nas mãos, né? Conforme a gente viu, e as 7 tochas, que significa o Espírito Santo, ou seja, no trono está a Trindade toda, está Deus de forma completa, de forma plena. Então é ali que estão esses vencedores da besta. E aquilo que eles cantam, estando ali diante de Deus, fundamenta totalmente aquilo que Deus vai aplicar logo em seguida. O título que é dado aqui, né, para essa canção que eles cantam, o título é o Cântico de Moisés, servo de Deus, e o Cântico do Cordeiro. Moisés cantou um cântico em Êxodo 15, depois da libertação do povo de Israel, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. E um cântico desse aqui representa que o povo que se via subjugado por uma outra nação idólatra e inimiga de Deus foi libertado pela mão sobrenatural de Deus. Da mesma forma que Deus nos liberta do império das trevas. Então, nós num mundo pecaminoso e mau, do sistema regido pela besta, pelo falso profeta e pelo dragão, né? Aquela segunda estranha trindade, a gente vê que é cantado um cântico de libertação pela ação sobrenatural de Deus, salvando seu povo. Agora, lendo aqui o texto da própria canção em si, a gente já costuma cantar essa canção, né? Ela lembra muito uma canção que nós costumamos cantar no louvor. E o texto diz assim, ó, se encontra aqui na segunda metade do versículo 3. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Os destaques que a gente tem que dar para essa canção são aqui, ó.
Deus é glorificado por aquilo que ele é e pelo que ele faz. Grandes e admiráveis obras dele. Ele como um Senhor Deus Todo-Poderoso, demonstrando sua onipotência. A justiça dele é falada mais de uma vez, justos e verdadeiros são os seus caminhos. E lá no final, fala que os atos de justiça de Deus se fizeram manifestos. Então, já tem uma indicação clara de que tudo que virá depois e tudo que tem acontecido são ações justas de um Deus Todo-Poderoso. Um Deus que é o Rei de todas as nações. Um Rei que todas as nações deveriam olhar para ele e temê-lo e glorificá-lo. Porque só ele é santo, então a gente vê mais um atributo, que é a santidade de Deus. A verdade de Deus. Então, essa canção, ela traz aqui, cantada pela igreja, que foi resgatada por Jesus, Deus sendo glorificado por aquilo que ele é e pelo que ele fez. Na questão de libertação do próprio povo, certo? Então, a salvação de Jesus Cristo é aquela que começa a partir da conversão e que se estende até a glorificação, tem que ser motivo do nosso louvor. Além disso, eu gostaria de fazer uma sugestão para os irmãos, que é observarem todas as canções que aparecem aqui no Apocalipse e vejam que elas têm basicamente esse padrão. Elas exaltam os atributos de Deus, elas exaltam os atos que Deus praticou a respeito da nossa vida, da nossa salvação. Aquela canção Deus é Deus, ela tem uma frase curiosa que ela tá martelando aqui na minha cabeça enquanto eu tô falando, que tem a ponte da música fala: não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Só que o texto bíblico nos leva a adorá-lo pelo que ele faz também. Entende? Então, vejam só, essas canções todas que aparecem aqui no livro do Apocalipse, elas são relatos do que é cantado, ou como deve ser cantado, aquilo de quem está mais próximo de Deus, na sala do trono. Esse é o padrão exigido por Deus. Esse é o padrão daquilo que acontece diante de Deus. E a gente poderia até, se for dar uma olhada dos irmãos, depois mandem lá no grupo, fazer uma aula sobre isso, sobre as canções do Apocalipse, suas características e os significados que elas carregam. Após esse momento aqui dessa canção, a gente vê que a partir do versículo 5 até o versículo 8, o que acontece é algo terrível, tremendo e cheio de poder, cheio de significado e que precisa ser observado. Vejam só comigo. Versículo 5. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, a tenda do encontro que tinha lá no Antigo Testamento, que o povo que saiu do Egito construiu no próprio deserto. Esse tabernáculo, ele representa um local da presença de Deus. Então, onde esse tabernáculo estivesse, Deus estaria lá, certo? Então, versículo 6. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos no peito com cintas de ouro. Ou seja, de dentro do santuário do tabernáculo, onde a presença de Deus está, saíram esses anjos prontos com essas pragas, ou esses castigos, ou esses açoites. E 7. A forma com que eles estão vestidos demonstra a honra, a glória, a santidade deles. Então, um dos 4 seres viventes que a gente viu lá no capítulo 4 também, ou seja, parte da criação, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Mais um atributo, o atributo de eternidade de Deus. E aqui, o ponto-chave desse trecho aqui, que é o que
pode passar despercebido, se a gente não prestar atenção, é o versículo 8, em que diz assim, ó, vejam só. O santuário se encheu da fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. O que há aqui, nesse versículo 8, é algo que acontecia no Antigo Testamento. Quando Deus descia ao tabernáculo e enchia de fumaça ali o espaço do santuário, o sacerdote, que era aquela pessoa que fazia a intermediação e a intercessão pelo povo, não conseguia mais entrar lá. Certo? Então aqui, quando esse santuário se encheu da glória de Deus, aqui como no versículo 8, e ninguém podendo penetrar o santuário, ou seja, não podendo mais ninguém interceder por ninguém, não podendo ninguém mais intervir por ninguém, até que se cumprissem os flagelos, de uma forma bem clara, significa que o tempo de pregação do evangelho acabou. O tempo de se arrepender acabou, porque Deus chegou ali no seu santuário, encerrou o momento de intercessão e só vai passar por um próximo estágio aqui as coisas quando acabarem os 7 flagelos, ou seja, quando tiver a plenitude, a completude de todos esses juízos de Deus sobre a criação. Então, o período em que as coisas aconteceriam de forma limitada acabaram. Então, como eu falei, nos ciclos anteriores, a gente vê 1/3 disso, 1/4 daquilo sendo destruído e outras partes ficando. Porque ali era anúncio ainda dando tempo para arrependimento. Chegando no final dos ciclos, das trombetas e tal, que não são lineares, uma coisa não acontece depois da outra, é tudo a mesma história. Chegando no final desse período, que é o que está sendo simbolizado aqui por esses flagelos, já não haverá mais pregação do evangelho. Aqueles que precisariam ouvir a palavra já terão ouvido. Aí sim, Deus vai chegar na parte final das coisas. A tribulação vai estar acontecendo, mas aquela parte final da destruição, a gente vai ver no capítulo 16, em que não há mais a igreja na terra. Ela já foi arrebatada. Ou os mortos já estão lá com Deus. Certo? Então, sabendo disso, agora a gente vai para o versículo 1 do capítulo 16. E essa parte a gente vai ver de uma forma um pouco mais rápida e simples, porque eu coloquei no material dos irmãos uma tabela trazendo a descrição dos flagelos, em seguida trazendo também a interpretação e alguns textos de apoio para essas histórias, para esses acontecimentos aqui dos flagelos. Se os irmãos observarem também, a tabela ou a listagem mesmo dos flagelos, ela é muito parecida com a listagem das trombetas. Então a gente vê que as partes atacadas da criação são basicamente as mesmas, até em ordens parecidas. Então vejamos só. Versículo 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide, lembra que no santuário estava o próprio Deus, ide derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Essa questão de haverem taças aqui, a gente tem uns textos de apoio no material dos irmãos, mas entendo assim, pense que essas taças têm uma bebida forte, não misturada com nada, ou seja, para dar uma aliviada, uma bebida muito forte, em que as pessoas vão beber e beber e beber até praticamente se afogarem daquilo que estiver nas taças. E nesse caso aqui,
O símbolo do que está dentro das taças é a ira de Deus. Então, quando Deus aplicar, ele vai ser aplicado de tal forma que as pessoas vão se encher dos efeitos da ira de Deus até que não aguentem mais. E isso está destinado a todos aqueles que se tornaram adoradores da besta, certo? Conforme o versículo 2 diz: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens, portadores da marca da besta, adoradores de sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Aqui, conforme a tabela dá para os irmãos, é um juízo que atinge as pessoas com feridas inflamadas, feridas que inflamam, né? Úlceras, feridas que inflamam, tanto de uma forma física normal, quanto por pressão espiritual também. A gente pode entender também, conforme a gente viu no ciclo das trombetas, demônios como agentes disso, certo? Já a segunda taça, aqui, quando ela é derramada, o mar se transforma em sangue. É bem parecido com aquilo que aconteceu lá no Egito. A respeito da primeira taça, a gente também tem uma praga de úlceras, certo? Então aqui, o mar se tornando em sangue, a gente vê isso acontecendo. O mar sempre como esse símbolo de algo incontrolável, algo caótico, e Deus é um Deus de ordem. Então a gente vê o mar perdendo sua característica, né? E como eu coloquei na tabela, é uma preparação para o Apocalipse 21:1, em que fala que o mar já não existe mais. As tribulações, o caos diante de Deus já não existe mais. Já a terceira taça fala a respeito das fontes de água doce, a respeito dos rios, em que ali, ele é um pouco mais pesado porque ele é uma retribuição. Porque se ao longo da história foi derramado o sangue de profetas e mártires, as pessoas fiéis que viveram e morreram pela palavra de Deus, agora aquilo que é básico para essas pessoas ímpias viverem vai ser afetado também. Se eles derramaram o sangue dos santos, a água deles também se tornará sangue. Certo? Então a gente vê que até naquilo que é básico eles vão perder. E acabando esse terceiro flagelo aqui, a gente percebe que o anjo das águas aqui, o anjo responsável pelas águas, ele vem dizendo uma espécie de um poema aqui que exalta de novo a justiça e santidade de Deus. Ou seja, Deus não está fazendo essas coisas de forma que atenda aos seus próprios caprichos. Não. Deus está fazendo por causa da sua própria justiça. Porque a sua justiça foi confrontada pelos pecadores. Então agora ele está retribuindo por toda a afronta que os ímpios têm contra a sua santidade. Certo? Agora a gente vem para o quarto flagelo. O quarto flagelo, que é no derramamento da quarta taça, ele traz uma informação muito interessante. A gente vê que, no caso, fala a respeito do que ela afeta o sol, né? Em que o sol passa a queimar as pessoas ali. Lembrando que essas características aqui, o derramamento dessas taças, eles não precisam ser literais. Não necessariamente significa sempre doenças físicas ou atacar os mares e oceanos da terra, depois os rios, nessa ordem bonitinho assim. Tem também um significado por trás. Até agora a gente não tem trabalhado de forma literal com os textos bíblicos do Apocalipse, certo? No caso aqui do quarto flagelo, foi dado ao sol queimar os homens, ou seja, a criação
sendo utilizada como instrumento para atingir a humanidade. Mas olha só o que é interessante aqui no versículo 9. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. Só que o que vem logo em seguida demonstra que, apesar de tudo que está acontecendo de errado no mundo, a humanidade não conseguia se arrepender. Esses adoradores da besta chegam no momento que eles não conseguem se arrepender. Seja porque Deus encerrou a pregação do evangelho e os eleitos já tinham sido resgatados, ou seja, pelo nível de maldade da humanidade. Então vejam só. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Certo? Então, esse é o nível de maldade. Deus pode mover tudo. Pode mover toda a criação. E há pessoas que não se curvarão diante dele. Continuarão sendo adoradoras da besta. Isso tem que nos servir de alerta para que nós não venhamos agir como eles. Agora a gente chega no quinto flagelo. O quinto flagelo que diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Então aqui os sistemas ali da besta, que era a referência do dragão, né? Essas coisas também foram afetadas. Só que as pessoas, ainda que estivessem agonizando e sofrendo, veja o que diz o versículo 11: e blasfemaram a Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Então, mais uma vez, a gente vê o peso e a influência do pecado. Mesmo quando as forças do mal que estavam regendo o mundo foram atacadas por Deus, a humanidade permaneceu lá. Sexto flagelo. Esse aqui, no derramamento da sexta taça, ele é o maiorzinho, é o primeiro dos dois maiores, né? Entre aqui o sexto e o sétimo. E esse a gente tem que ler com bastante calma. Eu vou ler pausando e já trazendo a explicação conforme a leitura vai acontecendo. Então acompanhe comigo, irmãos. Apocalipse 16:12 diz assim: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. O rio Eufrates é um rio que ficava perto dos limites de Israel e onde ficavam os inimigos de Israel. Antes deles conseguirem entrar em Israel para uma batalha, tinha esse rio. Se esse rio se secasse, as nações inimigas atravessavam e atacavam Israel. Então aqui, ó, derramou a taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. Ou seja, aquilo que separava aqueles que eram contra o povo de Deus, acabou. Esses todos conseguiram se juntar. Derramou-se a sua taça sobre o grande rio Eufrates, as águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Aí eu preciso depois ver, eu vou colocar aqui escrito se é Oriente ou Ocidente. Provavelmente Oriente, tá? Então vejam só. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, ou seja, daquele conjunto maligno que passou a reger o mundo caído aqui, enquanto a igreja foi elevada aos céus, juntamente com Cristo. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Temos uma praga de rãs também ali na história do Egito. 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro com fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja,
através de ação demoníaca, influência dessa trindade maligna aí, e com o poder que eles tinham, a autoridade que eles tinham para realizar prodígios e outras coisas que ajudassem a enganar o povo, e com a ação de demônios juntamente com eles, eles foram se preparar para lutar contra Deus. O Deus Todo-Poderoso, que foi cantado aqui antes. Certo? Então vejam só, versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Tem uma pausa aqui nesse versículo 15, falando a respeito dessa preparação, a respeito do retorno de Jesus. Ou seja, essa é uma referência já a Cristo vindo para essa tal dessa batalha. E agora a gente vem para o versículo 16. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, a tal da batalha do Armagedon. Armagedon significa Monte do Megido, em que a gente vê uma história lá em Juízes 4 e 5, que é a história da juíza Débora, por exemplo, né? E é um ambiente em que, no caso dessa história, por exemplo, o povo de Israel estava sendo oprimido por uma outra nação durante 20 anos, e com um grupo muito menor do que a nação que estava sobre Israel, Deus, de acordo com as palavras de Débora, Deus de forma sobrenatural venceu a outra nação. Ou seja, por mais que a outra nação tenha se juntado e preparado, fala que ela tinha 900 carros e tal, na história de Juízes, Deus venceu facilmente a situação. Então aqui, esse é o indicativo dessa batalha. Os ímpios todos da terra, a besta, o falso profeta, o dragão, podem se juntar, podem pegar todos os ímpios juntos. Esses todos podem se revoltar contra Deus, mas Deus vai vencê-los de forma rápida e fácil. Certo? E olha só como é rápido e fácil aqui as coisas. O sétimo flagelo, o derramamento da sétima taça, a gente vê algumas coisas aqui, ó. Versículo 17. Então derramou o sétimo anjo sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, ou seja, Deus falando do lado do trono, dizendo: feito está. Ou seja, acabou. Aquela preparação de batalha, aquelas coisas todas, com uma palavra de Deus, elas finalizam. Certo? Com uma única coisa que Deus fala, com pouquíssimas coisas que saem de sua boca, as coisas acabam. Vejam só quais são os efeitos das palavras de Deus aqui. Versículo 18, depois do feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia. É a segunda vez que a Babilônia é referenciada aqui, mas a gente só vê detalhes dela no próximo ciclo. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor de sua ira. Ou seja, Babilônia aqui, que a gente vai entender no próximo ciclo, também bebe desse vinho, do conteúdo desse cálice da ira de Deus. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, granizo, né? Com pedras que pesavam cerca de 1 talento, ou seja, quase 50 quilos nessa chuva de pedras. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Certo?
Então, aqui já é o final desse ciclo. No momento em que se completarem os castigos, haverá a destruição. A destruição de todos aqueles que blasfemaram contra Deus e o próprio mundo. Lembra que o mundo foi afetado pelo pecado quando Adão e Eva pecaram. Aqui a gente vê que o mundo passou a ser destruído também. Como na história lá de Jeremias indo até a casa do oleiro, antes do oleiro refazer o vaso, ele destruiu o vaso anterior. Então aqui a gente vê Deus destruindo todas as coisas, até mesmo na própria criação, antes de poder refazer, criar novos céus e nova terra. E como eu falei para os irmãos, se a gente parar para prestar atenção, ao longo do capítulo 16, a igreja não aparece. A igreja só aparece ali no capítulo 15. Por quê? Porque ela foi guardada e preservada. O momento final da grande tribulação, em que Deus vai mandar seus flagelos finais, a igreja não vai estar presente. Só os adoradores da besta estarão presentes. Certo? A igreja, como eu disse anteriormente, vai estar lá nos céus, seja porque já viveu e morreu, ou seja porque antes desse momento final haverá o arrebatamento daqueles que estiverem na terra. Sobre o arrebatamento, eu percebo a necessidade de dar uma aula só sobre isso, mas vai muito da vontade e necessidade dos irmãos. O arrebatamento é um evento que é um pouco mal compreendido também. Já que a gente está fazendo uma leitura do Apocalipse que não concorda diretamente em vários pontos com a teologia dispensacionalista, que é uma vertente bem divulgada aqui no Brasil, que é uma teologia muito recente, ela não tem 200 anos direito, e a gente está fazendo uma leitura que a gente encontra eco bem perto lá do início da igreja. A compreensão do arrebatamento ela também pode ser um pouco complicada. Então, se for da vontade dos irmãos e quiserem que a gente prepare uma aula sobre isso, fora do curso do Apocalipse, né? Aí a gente prepara e faz juntos. A gente estuda juntos sobre isso. Certo? Não seria uma aula a mais dentro do programa de 7 aulas desse curso. Seria uma outra aula. Não seria uma das aulas necessárias para o certificado, por exemplo. Certo? Agora, olha só. Essa sessão ela é muito curta. Só que ela traz algo de muito importante que impacta a nossa vida de formas muito diferentes, seja para os eventos futuros ou seja para as coisas atuais. A gente precisa notar que antes de Deus fazer esse derramamento final, destruição total de todas as coisas, destruição daqueles que blasfemam contra o seu nome, a igreja que está lá diante do trono tem plena convicção de que todos os atos de Deus são justos. Todas as coisas que estão dentro dos planos de Deus são justas. Os métodos de Deus são justos. As ações de Deus são justas. E isso, a igreja que está lá com Ele no céu tem plena convicção disso. E como nós estamos hoje a respeito disso? Acontece muita coisa na nossa vida que a gente tem dificuldade de aceitar. Mas a gente tem que saber de uma coisa. Tudo que acontece está dentro do controle de Deus. E Ele está permitindo que as coisas aconteçam de forma que no final de todas as coisas Ele seja glorificado e sua justiça seja plenamente satisfeita. Então, por mais que tenhamos dificuldade de compreender, Deus está fazendo e permitindo fazer as coisas de forma justa. Certo? Nós temos dificuldade de aceitar a justiça de Deus, mas não faz com que as ações dele não sejam justas, certo? Então isso é uma coisa para nós ficarmos atentos. Se,
conforme a pergunta 2 aqui, se tem atos de Deus que não nos parecem justos, a gente tem que observar para aprender a orar sobre eles. Para que Deus conforte nosso coração e a gente consiga ver como atos de justiça de verdade. Porque eles são atos de justiça, mas às vezes a gente tem dificuldade de aceitar e compreender como atos de justiça. Então, irmãos, estejamos atentos a isso. Essa sessão curta fala muito a respeito da justiça de Deus e que a destruição de todos aqueles que não glorificam a Deus é uma destruição justa. Porque quem não está com Deus está contra Deus. Na tentativa doida de, influenciados por Satanás, formar um exército para lutar contra Deus. Uma luta que não dá nem para acontecer. Porque com uma palavra da boca de Deus, tudo acaba. Certo, irmãos? Domingo nós seguiremos com a próxima sessão. Sessão que vai carregar aqui os capítulos 17, 18 e 19. E vai ser a nossa penúltima aula dessa sequência principal sobre o Apocalipse. Se quiserem a aula sobre as canções do Apocalipse, mandem lá no grupo, por favor, para eu poder me organizar. Se quiserem sobre o arrebatamento também, pode ser interessante. A do arrebatamento eu já ia fazer como uma aula gravada e colocar aqui, só que aconteceu dessa entrar no lugar, certo? Mas a gente pode fazer num outro momento também. Certo, irmãos? Deus os abençoe e espero os irmãos no domingo.